Hoje eu quero falar de um assunto muito gostoso, que é sobre a igreja, a visão de Deus, a visão que Deus tem da igreja. Quando Deus olha do céu, o que ele vê? Será que ele vê o que nós vemos? Será que ele encara a igreja do ponto de vista que nós encaramos? Ou será que nós encaramos a igreja do ponto de vista de Deus? Será que quando nós olhamos para a igreja, a gente vê aquilo que Deus vê? E é claro que através desse programa eu não tenho a intenção de esgotar este assunto. É um assunto tão extenso, tão emblemático. Entretanto, eu quero dar uma pequena contribuição. Vamos lá. Vamos começar hoje lendo um texto que está em Isaías capítulo 4, versículo 5, que diz o seguinte: Criará o Senhor sobre todo o monte de Sião e sobre todas as suas assembleias uma nuvem de dia e fumaça e resplendor de fogo chamejante de noite. Porque sobre toda a glória se estenderá um dossel e um pavilhão, os quais serão para sombra contra o calor do dia e para refúgio e esconderijo contra a tempestade e a chuva. A palavra do Senhor aqui, através do profeta Isaías, diz que o Senhor criará sobre cada uma das nossas assembleias. E o significado da palavra igreja é exatamente isso: assembleia, reunião, ajuntamento. Então, quando o povo se ajunta para adorar a Deus, ou mesmo quando as pessoas estão em lugares remotos, isolados, mas o coração está unido, o espírito, a alma está unida em torno do nome do Senhor, em torno da adoração a esse Deus Todo-Poderoso, isso tudo nós chamamos de igreja. E a igreja é o melhor lugar dessa terra para se estar, para pertencer, porque aqui nós vimos a promessa de Deus de criar sobre a nossa igreja, sobre a nossa assembleia, sobre o nosso ajuntamento, a nossa reunião, uma nuvem de glória, um pavilhão, uma cobertura espiritual, uma cobertura que protege contra o calor do dia, contra o calor das provações, contra o calor das lutas, das dificuldades, e também nos protege contra tempestades. Ou seja, quando o problema ele bate à nossa porta, é melhor que estejamos firmes numa igreja. Mesmo que seja uma igreja grande, que o pastor principal não consiga pessoalmente nos dar aquela assistência naquele momento de necessidade, sempre haverá ali um obreiro, um irmão, uma irmã, um líder de célula, de pequeno grupo, que estará disponível para ser o ombro, para ser a ajuda no momento da dificuldade. A palavra do Senhor também diz que a igreja é a família de Deus, a casa de Deus, que se o nosso pai e a nossa mãe nos abandonassem, mesmo assim o Senhor nos acolheria. Como? Através da sua igreja. Então, meu amigo, minha amiga, você que tem sido um crente teórico. O que é o crente teórico? Ele acredita em Deus, ele lê a Bíblia, ele ora, mas ele não faz parte de uma igreja. Eu quero te dar agora uma palavra de incentivo. Procure uma igreja, um lugar onde você consiga ter ali uma boa convivência, porque naquela convivência com os irmãos, o teu caráter será provado. Os teus ciúmes serão expostos, a tua inveja será exposta, o teu medo será exposto. E uma vez expostos os teus defeitos, Deus, através da palavra, através do Espírito Santo, através dos irmãos, vai tratá-los e vai melhorar você como ser humano. Agora, voltando ao nosso tema, qual a visão, como que Deus ele vê a igreja? Eu quero ler mais um texto da Bíblia, está em Atos capítulo 2, versículo 46. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Nós percebemos através desse texto que diariamente os irmãos perseveravam unânimes na oração. Então, como que Deus vê a sua igreja? Deus vê a igreja segundo a Bíblia. Então, uma igreja, ela precisa perseverar
na oração, diariamente. Na igreja nós fizemos 3 turnos de 8 horas e contratamos obreiros que tomam conta desses turnos. Então, a qualquer hora do dia e da noite, a igreja tem liberdade de chegar na sala de adoração, na sala de oração, de intercessão, e prostrar o seu joelho e ali adorar e louvar ao Senhor. Ao fazer isso, nós atraímos o governo, o pastoreio de Deus para a igreja, para a cidade. Quando Davi foi rei sobre Israel, Davi não governou Israel. Quem governou Israel foi Deus. Davi também estabeleceu esses turnos de adoração 24 horas. Então, 24 horas tinha ali pessoas adorando a Deus porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. E esses turnos de adoração criavam e criam ainda hoje uma linha direta com o céu. Quando nós fazemos isso na igreja ou numa cidade, e aí vai uma dica para o conselho de pastores da cidade, é estabelecer uma casa, alugarem uma casa aí na tua cidade, de repente até que seja a sede do conselho de pastores, e colocar lá 3 obreiros, 8 horas cada um, somente para recepcionar aquelas pessoas que desejam orar pela cidade, orar por todas as igrejas na cidade. É um custo tão barato, para um benefício tão precioso, porque isso vai atrair o governo de Deus para aquela cidade e todas as igrejas daquela cidade serão abençoadas. Então, recapitulando aqui a visão bíblica da igreja, eles se reuniam unânimes no templo, é aquela grande reunião onde a igreja se reúne para adorar a Deus, mas eles também repartiam pão de casa em casa. Aqui fala da célula, fala da igreja dentro da casa. Tua casa, meu irmão, minha irmã, é tudo que Deus precisa para ser uma igreja. Em Romanos, capítulo 16, do versículo 3 ao versículo 5, o apóstolo Paulo, ele saúda a Priscila e a Áquila, e ele diz assim: saudai igualmente a igreja que se reúne na casa deles. Então, nós vemos que a igreja não somente se reunia nas grandes reuniões no templo, na unanimidade, mas também a igreja se reunia na casa e era ali que ela partia o pão, que ela desenvolvia o seu ministério de cuidar das pessoas. Então nós temos a grande reunião e temos a reunião no lar, que chamamos hoje de célula. Nós chamamos de célula, Deus chamava de igreja. Então aquela reunião da célula, aquilo ali não é um pedacinho da tua igreja, que se reúne numa casa. Não, aquilo ali é a igreja. Esta é a visão. Eu já vi pastores implantando trabalho de células que não deu certo. Por quê? Porque tratava-se de multiplicar uma igreja e colocar pedacinhos da igreja. Não, a igreja é indivisível, você não coloca um pedaço. Aquela célula lá na tua casa, aquela célula que você frequenta, aquilo ali é a igreja. Onde estiver reunido 2 ou 3 em meu nome, eu estou no meio deles, diz o Senhor Jesus. Então, qual a visão de Deus para a igreja? A visão que Deus tem da igreja são grandes reuniões, mas também são lares abertos para receber ali, para hospedar a igreja de Deus. Então, meu amigo, minha amiga, você precisa não apenas frequentar uma grande reunião da igreja, mas você também precisa achar aí perto da tua casa uma célula, ou eu prefiro chamar de uma igreja, que se reúne aí num apartamento, numa casa, para você desenvolver o teu ministério.